Isso. Gente, a nossa sala, ela está reformada. A nossa sala está reformada com um modelo novo desde semana passada, né? E aí a gente já colocou lá muitos materiais para vocês. Os materiais da aula 1 e 2 já estão lá. E já está colocado também o material da aula 3, 4, da aula 3 e 4, né? Que nós vamos mostrar aqui para vocês. Mais tarde eu vou colocar o resumo daquilo que nós vamos falar aqui, tá? E aí vocês têm que dar um acesso, têm que olhar, entrar lá. Tem as atividades pré-aula síncrona, que é vocês fazerem a leitura do livro que eu postei para vocês em PDF, que tem ele na biblioteca virtual e que tem ele na biblioteca virtual, mas que eu resolvi colocar em PDF porque muitas vezes a biblioteca virtual fica congestionada para vocês terem um acesso mais fácil. Então, na semana passada, nós vimos o capítulo 1º, hoje nós vamos ver o capítulo 2, se der tudo certo, se der tempo, tá? E semana que vem, nas 2 próximas aulas, nós estaremos vendo o capítulo 3, tá? Então, é muito importante que vocês peguem esses, durante a semana, esses capítulos 1, 2 e 3, e leiam esses capítulos para não ficar tão perdido na aula, né? E se a gente tiver alguma dúvida nas aulas nossas, aí vocês podem ir perguntando e a gente pode ir esclarecendo alguma coisa para vocês. Mas é importante que vocês leiam o material e assistam nossas aulas também, que a gente grava. Essa aula está gravada, daqui a pouco eu disponibilizo para vocês o link e fica lá no portal AVA, tá bom? Olha, o Thomas me perguntou hoje, e alguns de vocês também me perguntou durante a semana, se nós vamos fazer algum exercício de fixação. Sim, nós vamos fazer 3 exercícios de fixação. Esses exercícios de fixação, eles estão lá no final de cada capítulo desse livro em PDF que eu deixei para vocês no AVA, tá? Então, nós temos o capítulo 1, 2 e o 3, e o capítulo... vocês pode ir fazendo esses exercícios, pode combinar aí em fazer em dupla, tá? Vocês podem se organizar do jeito que vocês acharem melhor para fazer esses exercícios, tá? O campo não está aberto. Eu vou abrir ele essa semana para vocês, porque de acordo com o nosso calendário acadêmico, se vocês olharem aí, no dia 7 de setembro, ele é feriado, e dá na segunda-feira, e é segunda-feira, né? Então, nós não vamos ter aula presencial. Nós vamos ter uma aula assíncrona, onde eu vou gravar uma aula de revisão para vocês desses 3 capítulos, pois a partir do dia 14, nós vamos ter a prova de primeira VA. Então, vou gravar uma aula de revisão, vou postar no dia 7 para vocês, com os temas principais que poderá cair na prova lá, tá? Então, não tem, de fato, Laura e Naif, local para... não tem um local lá para postarem, justamente por causa desse detalhe que eu queria chegar hoje e conversar com vocês. Então, nós temos 2 semanas ainda, eu vou abrir o campo já para vocês a partir de amanhã, e no local lá para vocês postarem, como vocês fizeram no semestre passado, lá na aula de Direitos Humanos e de Filosofia, né? Então, vocês devem pegar, fazer os exercícios e postarem para mim.
podem organizarem aí e fazerem aí de dupla, 2 ou 3 pessoas, e postarem para mim. Quem me perguntou aqui agora se é manuscrito? O João Pedro. Olha, o ideal seria vocês fazerem manuscrito, mas se vocês quiserem fazer para mim, podem fazer ele digitado e mandar para mim lá em arquivo PDF. Agora tem um negócio, que tem 11 pessoas, 13 pessoas agora, né? Digamos que a Naif faça, ou a Carol faça, a Carla Ohane faça, e depois coloque no grupo, né? Olha lá, toma muito cuidado com isso daí. Eu sei que vocês podem fazer grupo de 2 ou 3 pessoas, tá? E pode colocar no trabalho o nome de vocês e me enviar, tá? Mas para cada um de vocês, vocês terão que enviar esse trabalho, porque vai estar contando a nota individual, que aí eu tenho condição de pegar e corrigir essas notas, tá? E eu terei condição, então, de somar, para cada capítulo valerá 1 ponto, tá? E então vocês, todo mundo da classe, todo mundo que está matriculado deve me enviar esse trabalho. Mesmo aqueles que fizerem de grupos, digamos que aí quem? O Gabriel, a Carol, quem mais? O João Paulo, os 3 façam os trabalhos. E aí eles vão me enviar. Pode me enviar. Envie com o nome dos 3, mas os 3 têm que me enviar para a nota sair automaticamente. Não manda um único trabalho, não. Ou então manda individual, tá bom? E não manda um trabalho só também para a classe toda, não. Porque se fizerem isso, o primeiro que eu corrigir, digamos que seja o trabalho do Johnny, da turma do Johnny. Eu pego a turma do Johnny, se vier trabalho tudo igual do Johnny, eu só dou a nota pro Johnny. E aí vocês dançam, tá bom? Aí a gente vai ajudando aí. E aí, Naif, são os 3 capítulos, tá? Capítulo 1, 2 e 3. Ok? E aí, vocês tendo dúvidas, a gente vai conversando aí. Vocês podem me mandar mensagem pelo AVA, tá? Manda pelo AVA, não manda pelo Liceu. No primeiro dia de aula, nós utilizamos o Liceu, porque o AVA estava lá consertando, né? Modificando. Agora já está tudo solucionado, desde semana passada. Então, a partir de qualquer dúvida, me manda um e-mail, ou peça também o Thomas para me perguntar alguma coisa. E eu também estou aí disponível para responder para vocês também. No Zap, né? Mas eu prefiro que vocês ou respondam aí por meio do Thomas ou no e-mail, porque muitas vezes chega muitas mensagens para mim e às vezes eu demoro para responder, tá? Ok? Tá? Então já pode ir fazendo esses exercícios aí de boa, tranquilo, e já vai estudando também, tá ok? Beleza. Deixa eu abrir o slides aí para vocês. Eu vou mostrar 2 slides para vocês hoje, tá? Um slide é um resumo do capítulo 2, da mesma maneira que está lá no capítulo 2 do livro, né? Que é breve retrospecto da evolução histórica do pensamento econômico, está lá literalmente, e também um outro slide um pouquinho maior, que se der tempo, a gente comenta sobre ele. Se não der tempo, a gente vai falando, termina na próxima aula, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Compartilhar a tela inteira. Aqui. Compartilhar. Estão vendo esse slide aí, gente? Pode me responder no chat, alguma coisa assim. Sim, então tá ótimo, beleza. Tem gente me chamando, então às vezes eu tenho que ocultar aqui o meu rosto, tá? Mas eu tô aqui, a gente vai falando aí com vocês, tá? Beleza? Vou mostrar esse primeiro slide aqui para vocês, tá? Olha, o livro que a gente está trabalhando, que a gente vai utilizar para as nossas provas,
como referencial teórico é esse daí, Fundamentos da Economia, de Marco Antônio Vasconcelos, tá? E ele está em PDF para vocês. Ele é da editora Saraiva, a editora Saraiva manda esses slides para a gente, né? Então, a gente vai fazer uma breve discussãozinha do capítulo 2, que é que tem esse título aí, Evolução do Pensamento Econômico, um breve retrospecto do pensamento econômico, tá? Bom, gente, o início da teoria econômica está sistematizada de forma sistematizada a partir da publicação do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith, tá? Ou também no livro de vocês está chamado A História das Riquezas das Nações, de Adam Smith, que escreveu esse livro em 1776. Ele foi o primeiro teórico a desenvolver, a criar algumas teorias econômicas específicas para o curso, para a nova ciência, essa nova ciência que surge no século XVII, que é a economia. Isso nós conversamos com vocês na aula passada, tá? Bom, mas quando nós falamos em evolução da ciência econômica ou do pensamento econômico, nós, por razões didáticas, nós costumamos dividir o pensamento econômico em quatro grandes fases específicas, né? A primeira fase vai desde a antiguidade, tá? Lá nos gregos antigos, até aos primórdios, ali por volta do nascimento da escola fisiocrata, que está aqui no século XVIII. Então, vejam bem, é um período bem grande, vai da antiguidade. Neste período todo, nós tivemos aí o mercantilismo, que é a primeira escola teórica, tá? E depois nós tivemos a fisiocracia. Depois deste período, isso data mais ou menos em 1750, tá? Depois, nós vamos ter o segundo período da evolução desse pensamento econômico, a partir dos anos 1750 até a época da Revolução, chamada Revolução Marginalista, da teoria econômica, que nós vamos estudar com vocês. Ou, mais especificamente, com o início da análise do nascimento do período capitalista já, que vai se tornando hegemônico, né? Esse período vai de 1750 até mais ou menos 1870, tá? E neste período se destaca os filósofos clássicos Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, entre outros. Mas esses três são os principais. O terceiro período, ele vai de 1870 até o início da Grande Depressão, tá? Ele ele começa em 1870, com a teoria neoclássica do neoliberalismo, e vai até os anos de 1929, mais especificamente nesta data, que é a data do período da Grande Depressão. A Grande Depressão é um período que evidencia um período de queda, um período crítico do capitalismo, tá? Onde vai haver um esgotamento da máquina capitalista. E nós vamos identificar e estudar este período com vocês. E de 1929, logo após o período da Grande Depressão, até chegar nos nossos dias, nós temos aí, então, o período moderno, contemporâneo do pensamento econômico, que nós vamos destacar principalmente as teorias neoliberais e as teorias críticas do capitalismo, tá?
Vou botar aqui. Bom, bom, aí no item 2, aí no item 2.2, né, nós vamos começar a discutir com vocês e falar de alguns precursores na teoria, alguns precursores da teoria econômica, né? Então, neste período aí, o período antigo, ele se caracteriza desde a antiguidade, mesmo antes, nas primeiras civilizações, lá entre os fenícios e os egípcios, até, até o século XVII. É um período muito grande, longo, mas é um período... Por que é um período longo assim? É porque é um período que é caracterizado pela ausência do pensamento econômico independente. Nós não temos um teórico específico, um teórico econômico específico que trata do tema economia especificamente, tá? Que detalha a economia, que conceitua a economia, que traça os objetos específicos da economia que nós falamos com vocês na aula passada. Nós não temos uma figura assim, tá? Então, nós temos várias pessoas que vão falar sobre assuntos econômicos, sobre temas econômicos, e esses temas vão ganhar várias conotações e vão ganhar várias regras a partir do século XVII, com Adam Smith, que escreve este livro aí, A Riqueza das Nações. Na antiguidade, são os gregos antigos que vão ter as primeiras preocupações de falar sobre os temas econômicos, sobre assuntos econômicos. Todos os gregos antigos que se arriscam e que se aventuram no debate, na discussão dos temas econômicos, eles procuram tratar algo restrito com a economia, basicamente com a economia doméstica, em uma forma de administração da economia doméstica, tá? Todos, sem exceção. E aqui nós temos Aristóteles, Platão, Xenofonte, na Grécia Antiga, são os filósofos que estão mais envolvidos e que vão se debruçar-se nessa discussão toda. Bom, como nós falamos, é na Grécia Antiga, então, que os fenômenos econômicos, eles vão se basear, os fenômenos, os temas relativos à economia, vão basear-se em uma espécie de economia doméstica e também numa economia à base de trocas, tá? As ideias econômicas, elas tinham predomínio filosófico, e aí esse é o fator primordial para explicar a ausência do próprio pensamento econômico independente. Tudo que estava relacionado com economia estava relacionado com as questões filosóficas, com os debates com a filosofia especificamente. A filosofia grega, dada a sua grande expressão igualitária e desinteressada e democrática dentro da polis, ela tornou tornou impossível uma elaboração geral e sistemática do próprio pensamento econômico. Então, todos esses filósofos aí, eles estavam muito mais preocupados em dar várias opiniões e fazer até, em uma certa medida, algumas propostas para a sociedade, para a coletividade, mas que se expressavam muito mais em opiniões de cada filósofo desse em especial. Então, as propostas desses filósofos acompanhavam a mesma dinâmica da própria filosofia. Transmitiam-se ideias de preponderâncias do geral para o particular, depois transmitia-se ideia de igualdade e transmitia-se a ideia do desprezo das riquezas. Então, as ideias
principais de todos esses filósofos aí estavam relacionados aí com a ideia de comunidade, de coletividade, de igualdade, onde todas as pessoas não poderiam ter bens, patrimônio muito mais acima do que a média da população, e assim por diante. Essa ideia é entre os gregos, mas ela vai ser muito bem assimilado pelos romanos um pouco mais tarde. Bom, mas mesmo assim, essas propostas ou ideias preconizadas por vários desses filósofos aí, elas vão gerar duas correntes específicas dentro da Grécia Antiga. A primeira corrente específica é uma corrente muito mais chamada de corrente individualista, que ela era defendida pelos sofistas, em pleno auge do período socrático, tá? Então, nessa corrente representada pelos sofistas, que eram os grandes adversários dos filósofos socráticos, eles questionavam a realidade da sociedade e também pensavam e falavam da necessidade de cada um buscar o seu próprio interesse e a sua própria satisfação das suas necessidades, alheio às coletividades. E aí surge uma outra corrente, principalmente defendida por Platão, né, que vai nas obras em que ele escreveu a República e das Leis, tá? Ele escreve, logicamente, falando sobre a questão política, mas ele também ressalta a importância da economia, e aí ele vai fazer uma afirmação de que todas as atividades econômicas devem estar relacionadas com o bem comum da sociedade como um todo. E as ideias defendidas por Platão são ideias embrionárias que vão ser buscadas e trabalhadas aí no século XVIII, principalmente por Marx e Engels, tá? Os dois, então, eles vão dar muita ênfase, os dois vão dar muita ênfase aí nesta corrente desenvolvida por Platão, tá? Melhorei o áudio aqui também, Vitor, mas eu acho que não é o meu, não. E aí nós vamos ter uma corrente dentro do pensamento econômico, dentro das ideias e propostas econômicas desses filósofos, chamado de corrente socialista, né? Que dá... isso tudo é mais efeitos didáticos, eu gostaria de deixar isso bem claro para vocês, tá? Pois bem, depois nós vamos ter uma outra corrente defendida aí entre os gregos, por Xenofonte e também por Aristóteles, vai chamar de corrente intervencionista, tá? Ele escreve isso, as suas ideias sobre a economia, num livro chamado A Política, onde ele afirma que o Estado, né, a polis e os governantes, eles poderiam intervir dentro da sociedade para garantir a todas as pessoas o acesso ao acesso igualitário nas atividades econômicas, ok? Bom, como vocês sabem, Roma assumiu, foi o grande império após o Império Grego, e Roma, ele assume praticamente todo o legado, em todos os sentidos, da Grécia, desde a filosofia, desde a linguagem mitológica, até mesmo sobre os princípios das leis, e no que diz respeito ao pensamento econômico também não vai ser diferente. Só que as ideias econômicas assimiladas dos gregos, elas vão estar subordinadas à política.
que seria uma característica básica do governo romano, do Império Romano. E o Império Romano, como vocês sabem, foi um grande, perdurou durante um grande período, quase que 1000 anos, né? Então, neste período, mesmo a ausência de um pensamento econômico geral, independente, como na Grécia, esse, essa, as ideias, esse legado é passado para os romanos, né? E o Império Romano é muito grande e eles, então, buscaram uma espécie de unidade econômica com uma unidade econômica para manterem toda a estrutura das relações econômicas, tá? É, Roma, Roma foi um império que durou muito. Nós poderíamos aqui nos debruçar sobre muitos aspectos aqui da longevidade do Império Romano. Mas algumas coisas favoreceram muito o comércio e favoreceram muito as atividades no Império Romano, tá? Primeiro foram as vias de comunicação, tá? Os romanos, eles criaram várias estradas interligando os diversos pontos dentro do Império, as diversas cidades e diversos pontos dentro do Império Romano, tá? Isso facilitava o comércio, logicamente, e a partir daí as grandes riquezas que vai ser desenvolvida a partir dessas relações econômicas, né? Isso também vai favorecer a expansão das trocas. Vai haver uma intensificação das relações de trocas, tá? E aí o comércio vai se tornando muito mais efetivo. O comércio também vai ser desenvolvido por meio do transporte marítimo, tá? Principalmente porque vão ser criadas várias companhias mercantis, e essas companhias, então, tendo liberdade para navegar, navegar e comercializar os produtos por todo o norte da África, Oriente Médio e Europa como um todo, né? E isso vai fazendo com que o Império Romano se torne um império forte e rico economicamente, né? Então, por que nós estamos falando isso? Porque a riqueza era um meio de assegurar o domínio do império. As grandes civilizações, as grandes realizações as grandes realizações dos romanos tiveram sempre uma visão muito mais política para garantir o poder e não econômica. Mas, diante dessa visão econômica de manter a estrutura do poder, logicamente, as atividades econômicas se desenvolviam constantemente, e os romanos, então, passavam a ter uma hegemonia política e também econômica. Um outro detalhe também é que os romanos, nas suas atividades econômicas, eles não tinham uma preocupação de serem produtores. Eles comercializavam muito, então eles recebiam dividendos das suas atividades econômicas e eles, então, tinham dinheiro, vamos dizer assim, no bolso. Então, eles se tornaram consumidores. Eles eram consumidores e não produtores. E isso, pois eles tinham uma preocupação de garantir aí as fronteiras do seu território, no seu império, que era muito vasto. Então, ele estava muito mais preocupado com a questão geopolítica.
tá? E eles, como consumidor, ele comprava diversos produtos para consumir dentro do próprio império dos países vizinhos, dos países fronteiriços ao Império Romano, né? E nisso eles compravam diversos tipos de produtos, ah, é, como alimentos, artesanatos e etc, e etc. E isso tudo fazia com que os vizinhos vissem os romanos como bons clientes e todos gostariam de, então, vender para eles, né? E isso foi um ponto positivo que fez, durante um certo período, manter um período de paz e longevidade do Império Romano, né? Isso aí foi chamado na história de Pax Romana, né? Bom, isso aí também foi importante no que diz respeito aí ao direito, porque ele vai, por meio dessas relações econômicas e políticas, eles vão instituir a ideia ou a sistemática do direito das obrigações, fundamentais, né, com fundamentos fundamentais para o desenvolvimento do individualismo. Então, eu compraria um produto, eu consumiria esse produto, mas quem fosse me vender o produto, deveria me vender o produto e deveria cumprir determinadas obrigações. Essas obrigações estavam relacionadas com preço, com qualidade, etc. E isso tudo é importante porque quando nós vamos ver no período do Iluminismo, no século XVIII, XIX, a hegemonia do próprio direito como uma ciência, como toda uma sistemática, o direito das obrigações dentro do direito civil se torna preponderante, tá? Na Idade Média, tá? Que vai do período de 476 depois de Cristo até, basicamente, a Idade Média vai de 476, com a queda do Império Romano do Ocidente, e vai até 1453, com a queda do Império Romano do Oriente. Esse período também é um período longo, e neste período aí, nós vamos ter dois períodos, chamados de Baixa Idade Média e Alta Idade Média. Na Baixa Idade Média, tá, nós vamos ter aí, é um período que compreende do século XV até o século XI, e compreende a queda da economia antiga. E neste período aí surge o feudalismo, né? O feudalismo é um sistema que vai substituir a ideia de império, que nada mais é do que um fracionamento político e um fracionamento da própria economia. E nesse período aí, nós vamos ter uma economia, a economia retrocede um pouco, nós vamos ter sempre as atividades econômicas sendo relacionadas novamente com as atividades de sobrevivência e relações de troca, né? A produção vai ser, neste período, eminentemente rural, as trocas serão sempre locais e familiares, né? E sempre locais e familiares. A moeda que já existia, e depois nós vamos discutir e falar com vocês sobre os tipos de moeda, enfim, as moedas que eram importantes e elas significavam a circulação de mercadorias e pagamento nas relações econômicas, a moeda, então, ela passa a ter uma restrição de circulação, e muitas das moedas, elas perdem a sua utilidade e perdem literalmente o pouco valor. Na segunda parte, né, da Idade Média, do século XII até, basicamente, o século XV, então, nós vamos ter aí
nós vamos ter aí um período de ênfase nas atividades de trocas, que começou no século XV, mas ganha muito mais força, até então. Bom, no período anterior, que era um período marcado pelo feudo, que eram grandes propriedades rurais, vai sendo gradativamente substituído, né? E os negócios e as atividades econômicas passam a ser feitos nas cidades, tá? Passam a ser feitos nas cidades, pois vai ser um local mais apropriado, vai ter um mercado consumidor um pouco mais amplo, vai ter mais facilidades nas cidades de haver uma proteção maior contra a insegurança, né? Vai ser um local mais seguro para fazer a realização de trocas, e as cidades acabam se tornando um centro de comércio. As cidades, muitas dessas cidades eram centros administrativos, eram cidades dormitórios, eram cidades onde aonde ah, era um centro religioso, então as cidades tinham uma importância relativa. Mas aí, neste período, as cidades começam a ganhar vão crescendo e vão se tornando muito importantes, muito importantes. Juntamente com a mudança das atividades econômicas e com o crescimento das cidades, vai surgir aí pessoas, vamos chamar aqui inicialmente de livres, de comerciantes livres, ou de livres comerciantes, que vão vender os seus produtos nas feiras, né, nessas cidades, e eles vão ser chamados de burgueses, né? Então, eles iam para os burgos e vender os seus produtos. Com o decorrer dos séculos, com o decorrer das décadas, né, e séculos, os burgueses, então, eles vão fazer uma poupança do capital conseguido nessas atividades econômicas e vão se tornar, 400 anos mais ou menos, os grandes capitalistas na sociedade, né? E os trabalhadores, que eram servos, vassalos, nos feudos antigos, eles vão para as cidades, né? Se libertam dos feudos, vão para as cidades e vão receber um salário de sua mão de obra ali. Ali, também nas cidades, vão se formando algumas corporações que vão começar a produzir diversos tipos de matérias-primas e futuramente vão dar origem às indústrias. As cidades crescem, como nós já falamos, e o mercado vai se expandindo, e as cidades, então, vão precisar de alimentos. Então, vão precisar de alimentos e vão precisar, então, de consumir os produtos agrícolas, que vão ser plantados em voltas das cidades, e isso provoca, então, um aumento de expansão nas relações de trocas e consequentemente, novas atividades econômicas, né? Com o decorrer do tempo, já no século XV, o comércio passa a acontecer entre as diversas regiões, com muito mais frequências, principalmente com o surgimento e aparecimento dessas grandes feiras, tipo essas feiras que nós temos hoje ao domingo, onde negociava os produtos agrícolas e depois outros produtos afins que eram produzidos por cada país, ou por cada produtor, né, ou por cada burguês. E nesse sentido, gente, para que haja um comércio, uma expansão comercial melhor, é necessário, logicamente, que fossem melhorados as vias de comunicação, principalmente com estradas e rotas comerciais, tá? E isso se torna muito importante, então,
toda a região da Europa vai ter uma série de estradas interligadas entre as diversas cidades na Europa e várias cidades no Oriente, cidades costeiras no Oriente e no Norte da África, principalmente, legado do Império Romano, e isso faz com que o comércio se desenvolva. Logicamente, com o decorrer de um breve espaço de tempo, por causa dessas vias de comunicação um pouco restritas, por causa do tamanho do mercado que cresceu, eles, então, vão procurar e vão desenvolver outras rotas comerciais. E isso eles vão fazer já no início do século XV, né, 13º, 14º, e aí eles vão procurar outras rotas comerciais. E aí nós vamos ter o surgimento do mercantilismo no século final do século XV, XVI, que vai, e o mercantilismo, ele surge como um sistema econômico, tá? E, consequentemente, com algumas ideias nas atividades econômicas, com algumas características básicas, que nós vamos falar com vocês já já, e essas características básicas faz com que surja a primeira escola, econômica. Essa escola tinha como característica principal a acumulação de riquezas de uma nação. Essa escola, ela se caracteriza ainda por uma ausência total de uma teoria econômica, teoria econômica específica, né? Bom, mas antes da gente passar adiante, gostaria de ressaltar que neste período da Idade Média, os princípios básicos que vão nortear o pensamento econômico era marcado principalmente pela moderação e pelo equilíbrio, até surgir o capitalismo. Moderação em que sentido? Porque as atividades econômicas visavam moralizar principalmente o interesse pessoal das pessoas que estavam envolvidas nessas relações, nessas atividades econômicas. As pessoas deveriam fazer negócios, mas deveriam prestar muita atenção nos princípios éticos morais, principalmente aqueles princípios étnicos relacionados com o pensamento religioso, influenciado pela religião cristã, tá? Esse vai ser o princípio que vai dominar a concepção na Idade Média de propriedade, por exemplo. Vai se dar ênfase na necessidade de você ter a sua própria propriedade. Se você ter a sua propriedade é algo que é legítimo, mas não é um direito absoluto, e sim moderado, tá? Pois tem que ter uma espécie de função social desta propriedade, no sentido de você não somente acumular riquezas, mas você também ajudar o próximo, tá? Isso a gente está falando aqui, ressaltando, porque isso vai ser a base do direito, praticamente do direito internacional do mundo ocidental. Sempre com esta ênfase aí de você ter você ter o direito a ter uma propriedade, um patrimônio, mas desde que tenha uma função social específica, tá? Ainda neste período, né, da Idade Média aí, reconhece-se a ideia de trabalho humano. O homem passa a receber um salário, um soldo, né, neste período aí. E aí é uma das grandes contribuições para o pensamento medieval, era uma contribuição, tá? Muito grande, apesar de nós não termos uma teoria. Por quê? Porque as pessoas eram obrigadas a trabalhar, e as pessoas também eram servos dentro no sistema feudal, e as pessoas eram praticamente ali um vassalo do senhor feudal, e trabalhavam simplesmente por algumas migalhas para ter a sua subsistência do dia a dia. Então, eles não tinham um salário, tá? E aí, os trabalhadores, já na Idade Média, passam a ter
a sua dignidade um pouco mais reconhecida, lógico, o salário ainda é de fome, até hoje, né? Mas o salário é um salário de fome, e, e aí as pessoas, então, passam a receber esse salário, e é importante porque ele vai ser uma forma de pagamento para o pagamento da aquisição de matéria-prima para consumo e etc., né? Além disso, nesse período também, a ociosidade, né, é, a ociosidade passa a ser condenada, tá? Aí vai dar uma ênfase muito grande à questão do trabalho manual, do trabalho intelectual, mas o ócio de você ficar lá coçando sobre água fresca, né, no dia a dia, passa a ser condenada, e não é visto como bons olhos, né? Também neste período aí, diversas atividades, elas ganham uma importância maior, considerável neste período, principalmente atividades como a agricultura, a indústria e a administração, né? Passam a ser vistos como uma produção de riquezas, né? E também neste período tem uma coisa muito interessante. Neste período aí, algumas atividades econômicas relacionadas como ao manuseio, por exemplo, do dinheiro especificamente, passam a ser vistos com muita reserva. Por exemplo, a própria atividade comercial, neste período, é visto muito com reserva, porque era compra e venda, e resultado disso era o lucro. E o lucro disso aí era o dinheiro, a circulação de mercadorias e de dinheiro, né? Então, isso aí passa a ser visto como segundo plano. Então, começa a se dar ênfase aí num período de acúmulo de produtos. E a primeira corrente econômica a levantar isso vai ser os mercantilistas e depois a fisiocracia, tá? Um outro princípio norteador neste período aí é o equilíbrio, tá? A ideia básica é uma espécie de resgate das ideias gregas lá da antiguidade, tá? No Renascimento, e neste período aí, neste período aí, vai marcar também o princípio do equilíbrio nas atividades econômicas, com o objetivo principal de tornar a economia de troca mais justas o possível, né? Ou seja, os preços, os salários e os lucros não deveriam ser exorbitantes, deveriam ser justos, tá? As pessoas não deveriam ser avarentos. As pessoas, São Tomás de Aquino, lá na Suma Teológica, chega a afirmar que emprestar dinheiro não era uma boa atividade para o cristão. Você poderia até emprestar o dinheiro, mas desde que você não cobrasse juros. Você poderia cobrar a reposição do dinheiro, a valorização do dinheiro, que praticamente era quase que inexistente, o mesmo valor era o valor do outro ano, mas você poderia cobrar não um lucro, mas um reajuste, uma valorização do dinheiro no máximo no que diz respeito. Então, esta ideia básica aí era a ideia essas ideias eram as ideias básicas de moderação e equilíbrio. Bom, nós vamos ter aí o surgimento do mercantilismo, que nasce no século XVI. Como nós já falamos, nasce a primeira escola econômica voltada para a acumulação de riqueza. Isso aí, se vocês já estudaram desde lá no ensino médio, né? Mas, na verdade, a origem do mercantilismo está muito relacionado com o próprio processo de formação do Estado moderno e o desenvolvimento da relação comercial. Na medida que o comércio vai ganhando força e há o fracionamento também do Império Romano,
tá? E aí vai havendo o surgimento de diversos estados nacionais, e então surge, nessa esteira política, surge aí, então, esta escola chamada de mercantilismo, porque ela dá muita ênfase à acumulação de capital, a acumulação de riquezas, né? Então, neste período aí, como nós já falamos aí, as cidades elas vão crescendo e alguns desses pequenos mercados, né, consumidores que faziam negócios nas cidades, vão cedendo lugar para um mercado muito mais amplo, nacional, formado pelo próprio território de cada país e pela população sempre submetida a uma monarquia centralizada. Aí este mercado nacional, regional, ele se torna, então, um mercado nacional, e esse mercado nacional, ele se expande e soma-se a um mercado mundial, e formado principalmente em consequência das grandes descobertas, né, e das grandes navegações que vão acontecer a partir do século XV. Então, como nós já falamos, vai haver uma ênfase, uma procura para novos mercados mundiais, e aí vai haver uma procura para rotas comerciais, para se fazer negócios. E aí acaba se descobrindo a África, acaba se descobrindo as Américas, e se descobre um outro caminho para as Índias, né, para as Índias orientais, que antes eram feitos pelo meio do território da China, né, que era feito ali pela região da Ásia Menor, até chegar na China, uma região inóspita, uma região de montanhas, com muita dificuldade, então, para se realizar diversos tipos de comércio. E aí, de repente, eles descobrem um outro caminho por meio de rota marítima, contornando ali a Europa, contornando ali a África e chegando ali na China e na Índia, né? E ali ele vai descobrir uma série de especiarias lá no Oriente, né? Como pimenta, noz moscada, pimenta do reino, enfim, há uma série de especiarias, e aí eles vão começar a negociar diversos tipos de produto. Além disso, eles vão descobrir uma série de metais preciosos na América, principalmente na América, ouro e prata que vão achar no Brasil, na América Latina, países como Peru, Colômbia, México, né? E aí eles descobrem esses metais preciosos e especiarias lá no Oriente Antigo, que vai impulsionar todo o comércio europeu. Bom, essa nova política econômica desenvolvidas pelos estados modernos, pelos estados nacionais, pelos estados absolutistas, né, durante a revolução, chamada de Revolução Comercial, essa nova política é chamada de mercantilismo. Este mercantilismo, ele vai ser caracterizado, né, por um sistema de intervenção, vamos dizer assim, governamental, onde o Estado, apoiado pela burguesia comercial, ele vai intensificar a intervenção constante na economia de um país ou das colônias, com o objetivo de promover a prosperidade nacional e aumentar o próprio poder político, o próprio poder do Estado. Além da aliança que o Estado vai fazer com a burguesia, isso vai favorecer o enriquecimento do próprio Estado e vai fortalecer o aquecimento da burguesia, do crescimento e consolidação do poder econômico da burguesia, né? Também nesse período aí, que caracteriza o mercantilismo, vai haver um controle estatal
muito forte nas atividades econômicas, principalmente no que diz respeito sobre as atividades produtivas. Então, são as metrópoles, por exemplo, que vão ditar as regras do comércio no que diz respeito às colônias. Então, por exemplo, as colônias vão ser produtoras, vão levar sempre matérias-primas baratas para serem negociadas na metrópole, e assim as pessoas, assim os países, então, e as grandes metrópoles e os grandes estados nacionais vão acumulando capital, tá? Acumulando riqueza. Então, eles vão fazendo negócios, eles vão arrecadando um lucro exorbitante pela produção de matéria-prima ou exploração das matérias-primas nas colônias, e vão vendendo e ganhando muitíssimo dinheiro, e arrecadando muito dinheiro e muitos metais preciosos, porque todo o dinheiro era trocado por ouro e prata. Então, nós vamos ter aí, neste período, um período que vai ser marcado aí pelo nacionalismo, tá? Baseado no intervencionismo estatal, no dirigismo econômico e no protecionismo alfandegário, né? Então, eles iam sobretaxando aí todos os produtos que não eram da própria metrópole, que chegavam em determinados mercados nacionais, né? Então, em regra, era isso do mercantilismo, mas tem algumas características, então, básicas que vocês devem observar e ler lá neste capítulo 2. Das características básicas aí, nós temos aquilo que é chamado de metalismo, tá? Só um instante, deixa eu ver, tem alguém chamando, liberei. Que é chamado de metalismo, tá? O metalismo é a posse de ouro e prata, tá? Então, o ouro e a prata vai ser o grande índice de riqueza de uma nação. Quanto mais se tem, mais a nação pode ser considerada rica, né? A Espanha, ela aumentou muito as suas posses, tá? Teve muitas as suas posses, e Portugal também, mas teve muito ouro e só tinha isso. E aí acabou que, com o decorrer do tempo, quebrou, porque achou que a posse desses materiais, dessas matérias-primas, garantiria uma riqueza naquele momento. Então, tinham muito ouro e prata, mas não tinham dinheiro para comprar alimento, por exemplo. E aí, eles acabaram se endividando para a Inglaterra e perdendo e a Espanha, no caso, perdendo quase que todo o seu ouro e prata, né? Então, mas a característica principal do mercantilismo é, primeiro, chamado de metalismo. O que é metalismo? A posse e riqueza e acumulação de bens materiais, especificamente prata e ouro. Segunda característica é que os estados nacionais deveriam ter uma balança comercial sempre favorável, ou seja, eles deveriam sempre exportar muito mais do que importar. Vejam, essas ideias são muito importantes porque elas vão moldar a estrutura econômica de um país na modernidade. Então, nós estamos falando para vocês de alguns princípios e algumas coisas importantes, muito pertinentes nos dias de hoje. A terceira característica é o industrialismo, tá? A ideia de se produzir muito mais, se produzir muito, bastante para exportar sem ter que importar. A quarta característica era o protecionismo, né? Que era a proteção das alfândegas nacionais, dificultando sempre a importação dos produtos, sobretaxando os produtos que chegavam dentro dos portos em cada país, tá? E também facilitava a exportação sempre de matéria-prima e de produtos manufaturados, além, lógico, de procurar desvalorizar constantemente a moeda estrangeira. E como nós sabemos, um sistema colonial
rígido, né? Rígido, onde as grandes metrópoles exploraram suas colônias. Só para vocês terem uma noção, e como exemplo, o Brasil foi dominado por quase 400 anos, né? Exagerei, 300 anos, né? 1500, 1822, 322 anos, né? Nós fomos dominados pelos portugueses, assim. Alguns países, alguns países ficaram aí por quase 500 anos sendo dominado por esses dois países aí, né? No século XX, por exemplo, Hong Kong conseguiu a sua independência de Portugal. Portugal foi devolvido para a China, só para a gente ter uma ideia. A outra escola, a outra escola da Idade Média foi a fisiocracia. Fisiocracia, ela nasce no século XVIII, né? Ela é uma escola de pensamento francesa, porque foi criada e desenvolvida por pensadores franceses, e o princípio básico da fisiocracia era colocar, era que a Terra é a única fonte, é a fonte de riqueza, e há uma forma natural que faz com que o universo que faz o universo ser regido pelas leis naturais e absolutas, né? Fisiocracia, a palavra fisiocracia significa governo, coisas naturais, coisas físicas, né? Então, físio estava relacionado com aquilo que é natural, com aquilo que é da natureza. Então, segundo a escola francesa do pensamento econômico, a afirmação de que a posse da terra, em tudo que nascesse, tudo que fosse, que viesse da terra, era realmente a fonte da riqueza. Era uma escola, essa escola fazia contraposição ao mercantilismo, né? Então, a ideia aqui é que quanto mais posses, a posse poderia gerar riqueza para os indivíduos e para o Estado como maneira, de uma maneira geral. Bom, é considerado uma escola liberal e individualista, justamente por causa disso, da ideia de se fazer negócios dentro do mercado muito mais liberal e uma ênfase nas práticas econômicas individualista, né? E bom, para os fisiocratas, as atividades econômicas deveriam, por que liberal? Porque deveriam ser regulamentadas o mínimo possível pelo Estado. A participação do Estado na economia deveria ser o mínimo possível. Por quê? Porque as regras da natureza, havia umas regras da natureza que ordenava o mundo que ordena o universo, que funcionava dentro de regras pré-estabelecidas e pré-determinadas, que deveria ser influenciadas o mínimo possível pelas pessoas, pelos indivíduos, né? Então, a ideia principal era que o Estado deveria intervir no mínimo possível, deixar com que os mercados se regulassem, vendessem os produtos que fossem produzidos pela agricultura, pela pecuária, tá? Deixassem fluir as coisas de maneira muito natural. Então, essa era a primeira ideia. A segunda ideia era a ideia relacionada com a força de trabalho, com a capacidade da força de trabalho, no sentido de que uma valorização um pouquinho maior da força do trabalho, onde os produtores, os produtores deveriam pagar um salário um pouco melhor para que eles pudessem consumir os produtos, né? E é neste período aí que vai surgir os clássicos, que eles são clássicos porque eles começam a desenvolver algumas ideias econômicas, algumas teorias econômicas específicas, tá?
e eles são chamados de clássicos por causa disso, e eles vão fazer parte e vão estar relacionados neste período aí. Adam Smith, Adam Smith, ele, no seu livro A Riqueza das Nações, ele vai afirmar que o mercado é como algo, o mercado, o local onde se faz negócio, como que guiado por uma mão invisível, essa mão invisível, ela ordena o funcionamento do mercado a partir daquilo que se chama livre iniciativa, que é o laissez-faire, deixai o mercado fluir, deixai o mercado ordenar por si mesmo. Ele traz a ideia do trabalho humano, como nós já falamos aqui, para que o mercado, então, desenvolva uma ideia de produtividade e proteção à própria sociedade. Então, é neste período aí que tem o lema, inclusive o lema liberal, laissez-passer, laissez-faire, que significa deixar e fazer, deixar e passar. Ou seja, a função deixar o mercado funcionar de maneira livremente. Por quê? Porque as concepções do funcionamento deste mercado deveriam seguir uma ordem natural, uma ordem funcional natural do próprio universo. Era uma espécie de ordem providencial, tá? Uma espécie de ordem providencial da natureza. Segundo essa corrente fisiocrática, tá? Os fenômenos econômicos, eles processariam de maneira livre, de maneira independente de qualquer coação exterior, segundo uma ordem imposta pela própria natureza e regida pelas próprias leis naturais. Apenas a agricultura, ela produz uma riqueza econômica gerada em maior volume do que a riqueza consumida. Nesse sentido, a natureza, ela colaboraria diretamente com o homem e lhe daria o próprio lucro em produto real, ao qual os produtos os fisiocratas vão chamar de produto líquido, tá? Ainda sobre Adam Smith e sobre os fisiocratas, eles vão afirmar que o lugar do agricultor do pecuarista, era sempre predominante. Tinha um papel muito importante no que diz respeito às relações econômicas. E o comércio? O comércio não era tão importante para produzir a riqueza material. É uma contraposição à própria corrente mercantilista, né? A ordem natural, para eles, das leis naturais do funcionamento deste mercado, ele era providencial, ou seja, era algo que era desejado, criado por Deus para a felicidade de todos os homens. As leis naturais não restringiam a própria liberdade do homem, pois as vantagens dessas leis supremas eram manifestas pelo próprio objeto melhor da escolha da liberdade. A liberdade era a base do próprio progresso econômico, tá? Consequentemente, este progresso levaria à posse da propriedade privada, né? Bom, ainda outros clássicos, outros economistas proeminentes, importantes aí, nós temos aí David Ricardo, né? Nasceu em 1772, morreu em 1823, ele é um dos maiores representantes, né, da teoria da tributação, da ideia de tributar e dos próprios princípios da economia política, quando ele fala que a economia,
as atividades econômicas, elas são influenciadas pelas relações políticas, tá? E aqui, gente, aqui nós temos a teoria desenvolvida por David Ricardo, que é muito importante, que é chamada de teoria das vantagens comparativas. Aí, como vocês estão vendo, a afirmação é: todos os custos se resumem a custos de trabalho e mostra como a acumulação de capital, acompanhada de aumentos populacionais, provoca uma elevação de renda. Tá? Na teoria das vantagens comparativas, ele vai dizer, por exemplo, que a posse da terra era mais importante, mas se a posse, mesmo tendo uma grande quantidade de terra, mas essa terra não sendo boa, não sendo produtiva, ela não geraria riqueza. Ao contrário de uma terra menor, muito produtiva, ela geraria riqueza. Então, é importante aquele que tivesse a propriedade privada, a posse, ele deveria observar muito bem e tirar vantagens daquela propriedade privada que ele tinha. Por exemplo, vamos pensar em dois países, Portugal e Inglaterra. Portugal é uma região propícia, tá? Para o cultivo, para o plantio e cultivo de uvas, e dali nós tira-se vinícolas muito, ali se produz vinhos de boa qualidade, vinhos específicos, tá? Inclusive, eu já falei para vocês, gosto demais de vinho de Portugal, viu, gente? Principalmente vinho do Porto. Então, os vinhos de Portugal são muito, muito bons e são diferenciados e têm muita qualidade. Lá também se produz muitas oliveiras, né? Lá se produz muitas oliveiras, e dali nós temos o azeite de oliva, que é também muito comercializado no mundo todo. Então, Portugal, devido a um clima e devido a uma terra propícia, ideal para o cultivo de uva e olivas, então ele tem que tirar vantagens comparativas disso daí. A Inglaterra, a Inglaterra também produz vinho e azeite, mas os vinhos e os azeites são péssimos, são ruins. Por quê? Por causa da própria terra e do clima. Então, Portugal tem que tirar a vantagem em relação a isso no mercado mundial. E, do mesmo jeito, a Inglaterra, sabendo que não tem, pode falar, viu, Knife? Vai colocando a sua dúvida aí, que eu estou olhando aqui, tá? Sabendo que não tem, ah, sabendo que não tem uma boa qualidade da terra e um clima favorável, ela tem que explorar outras atividades econômicas, por exemplo, a produção de linhos, né? De minério de carvão mineral, que lá na Inglaterra tem muito. Então, essa era a ideia específica de David Ricardo, né? Nós temos aí também John Stuart Mill, tá? Ele escreveu um livro muito interessante chamado Princípios da Economia Política, né? Ele é o sintetizador do pensamento neoclássico, né? Ele soube sintetizar os diversos pensamentos de vários teóricos, tá? De vários clássicos da economia. Então, por isso que ele é chamado de sistematizador do pensamento clássico, né? E ele vai incorporar, ele vai fazer uma relação muito interessante das atividades econômicas, definindo melhor as restrições das atividades econômicas, as vantagens e o bom funcionamento da economia de mercado, né? Eu já o falo, tá, Naif?
mas vai, elas, não, já eu comento com você a respeito da prova, ok? E nós já estamos terminando por hoje, e aí eu já o comento com vocês. Bom, depois nós vamos ter aí Jean-Baptiste Say, né? Jean-Baptiste Say, ele ele vai criar, né? Ele vai criar uma lei econômica que vai ser popularizada e vai ser muito conhecido no mundo do pensamento econômico naquela época, que vai ser a chamada de lei de Say, né? Ele vai dizer o seguinte: a oferta cria a sua própria procura. Segundo Jean-Baptiste Say, tudo aquilo que se produzisse e ofertado no mercado, as pessoas procurariam e adquiririam os produtos. Então, a ideia era que houvesse produção, que industriais produzissem, comerciantes vendessem os seus produtos, colocassem os seus produtos à venda no mercado, pois haveria uma procura pelas pessoas, pelos consumidores, para adquirir este produto, né? Então, a oferta cria a sua própria procura. Mais tarde, depois nós vamos discutir com vocês, nós vamos ter uma outra lei que é o contrário, e que funciona muito hoje nas atividades econômicas, que é a procura gera a sua própria oferta, né? Então, a oferta, quando você produz um carro, quando você produz determinado bem, gera uma determinada procura. Isso funcionou perfeitamente, isso era uma excelente lei de mercado, principalmente de maneira ampla, geral, principalmente porque o mercado ele era muito restrito. Então, qualquer coisa que você oferecia no mercado, você conseguiria vender ali no mercado. Hoje, nós temos muitos produtos sendo oferecidos no mercado e você não pode oferecer qualquer tipo de produto, porque o mercado consumidor hoje está muito mais forte, né? Muito mais forte, e as pessoas estão mais exigentes e eles vão escolhendo os produtos. Então, é a procura que deve gerar a própria oferta de mercadorias. Aí, à medida que a gente for conversando a respeito dessas teorias econômicas, a gente vai discutindo isso daí, né? Depois nós vamos ter aí, entre os clássicos ainda, Thomas Malthus. Thomas Malthus era um pastor e ele sintetiza a ideia de uma teoria geral sobre a população, né? A população, no fins do século XVIII, vai crescendo exponencialmente e aí vai faltando alimentos, né? Então, ele vai... E o grande objetivo dos clássicos, uma das grandes perguntas que os clássicos faziam, era perguntar qual a origem da riqueza, ou como se alcançar a riqueza. E eles... Thomas Malthus assinalava que o crescimento da população dependia da oferta de alimentos, da oferta de alimentos, né? Pois, se só houvesse alimentos, haveria, então, a subsistência da população, a população adquiriria os produtos e teriam, logicamente, uma riqueza, né? Então, a ideia é o seguinte, para Thomas Malthus, o que, na verdade, ele queria dizer era o seguinte: o crescimento geométrico da população, ele não acompanhava o potencial da terra na produção de alimentos. Ou seja, o crescimento era aritmético, enquanto que o crescimento da produção era aritmético. Aritmético é 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 1 é 4. No crescimento geomérico
2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, então, o crescimento populacional era intenso e não tinha alimentos para todo mundo. E os países, então, os estados, tinham que gastar dinheiro para a subsistência da população. Logicamente, que quando você gasta muito dinheiro no consumo de alimentos, o seu dinheiro vai se esvaindo, vai evaporando, né? E isso faz com que empobrecesse a população ou o Estado. Então, Thomas Malthus, para evitar o crescimento, tá? Evitar o crescimento populacional como solução para Thomas Malthus, evitar o crescimento populacional era a coisa mais importante a se fazer para aumentar a riqueza. Então, o que ele vai propor, gente? Ele vai propor, primeiramente, o adiamento dos casamentos. Então, os casamentos que eram feitos aí, que eram realizados aí a partir de 14, 15 anos, né? As moças, principalmente, casando muito nova, 14, 15 anos, e tendo uma grande quantidade de filhos, né? Muitos de nós aqui, os nossos avós, por exemplo, têm 10, 12 filhos, né? Parente da minha esposa mesmo tem 10 filhos. Então, a ideia era essa. Então, antigamente, a quantidade, os casamentos eram feitos muito cedo, aconteciam muito cedo, 14, 15 anos, as meninas já estavam casando, logicamente já tinham muitos filhos, então Thomas Malthus ele vai propor um adiamento dos casamentos e também vai propor um controle de natalidade, né? Que vai dar origem àquelas regrinhas, né? Para que haja o controle de natalidade. Outra coisa também, foram as duas principais medidas que nós vamos ter aqui, ok? Bom, gente, nós já somos quase 8h30, né? E aí, tem os 2 slides para vocês. Na próxima aula, a gente vai terminar aí a teoria keynesiana, rapidamente, tá? Nós vamos falar aí a teoria neoclássica, cujos representantes principais é Alfred Marshall, tá? Alfred Marshall, ele publica o livro Princípios da Economia, e ele vai levantar questões muito importantes sobre o comportamento do consumidor, sobre a teoria marginalista e sobre a teoria quantitativa da moeda, que está escrito aí. Ele é importante porque, a partir dos seus estudos aqui, nós vamos começar a discutir a maneira do comportamento do consumidor, especificamente, que tem a ver com a relação de consumo, com a relação consumerista das pessoas que vão adquirir os produtos. E aí, nós temos uma divisão, como nós falamos no primeiro dia de aula, da própria economia, que é a microeconomia. A microeconomia é a parte da economia que analisa o comportamento individual dos consumidores. E Alfred Marshall, ele é o grande responsável por isso, porque ele passa a ter a preocupação em relação ao consumidor. Em que sentido? Ele vai se preocupar com aquilo que o consumidor quer comprar, quanto ele pode pagar, o que ele faz para consumir aqueles produtos, e aí ele procura analisar essas teorias, essa relação do comportamento do consumidor, e aí ele vai desenvolver uma teoria marginalista, né? Na próxima aula a gente trabalha mais um pouco sobre isso, mas em regra geral, qual a margem de lucro de um produto expresso no preço do produto, qual o valor da quantidade da moeda. Então, no momento oportuno, nós vamos
trabalhar um pouquinho mais sobre essas teoria marginalista e teoria quantitativa da moeda. Nós temos aí, gente, a teoria keynesiana, a John Maynard Keynes é o expoente teórico e responsável por essa teoria chamada neoclássica ou neoliberal, tá? Essa teoria keynesiana, ela foi desenvolvida no livro que ele escreveu, Teoria Geral do Emprego, dos Juros e da Moeda, né? Ele escreveu isso daí no período da Grande Depressão, que foi em 1929, na queda da Bolsa de Valores de Nova York, que foi uma crise do capitalismo, né? Então, as bolsas de valores perderam todos os valores, perdeu o valor todo. Então, como consequência, uma consequência muito grande disso daí, dessa Grande Depressão, foi o aumento da inflação, aumento dos desempregos, a perda do valor da moeda, os juros que subiram muito, né? Então, ele vai desenvolver a teoria, vai falar sobre essas conjunturas econômicas, afirmando que esses problemas acontecidos com o emprego, com a questão dos juros e da própria moeda, era um problema temporário, e aí ele vai mostrar que determinadas combinações políticas e econômicas eram soluções para a recessão. Nós vamos discutir vários desse projeto neoliberal no decorrer das nossas aulas, nós vamos retomar muito sobre esse assunto neste trimestre ainda, tá? Mas em regra geral, aí nós vamos ter, segundo John Maynard Keynes, era possível resolver os problemas a partir do momento em que houvesse um nível maior de produção nacional, que geraria consumo, que geraria emprego na produção desses produtos, geraria também consumo, o próprio salário faria com que houvesse uma paga desses produtos, nas relações econômicas, e aí ele trabalha a ideia do fim do laissez-faire, tá? O fim da ideia do laissez-faire, ou seja, do deixar e fazer, deixar e passar, que o mercado vai ser organizado de maneira natural. Então, ele vai defender o uso, né, de políticas fiscais específicas. No caso, ele defende a ideia de você gastar de maneira mais adequada, principalmente no que diz respeito aos gastos governamentais, e uma certa intervenção a intervenção do Estado na economia em determinados setores, né? E aí, na próxima aula, a gente fala mais sobre a teoria keynesiana, e nós vamos falar sobre mais o período recente, que vai ser caracterizado por mudanças na teoria econômica, principalmente devido às crises do petróleo e às crises enfrentadas pelo aumento de inflação, né? E aí nós vamos ver algumas abordagens alternativas, principalmente as duas abordagens muito usadas e faladas nos dias de hoje, que é a abordagem marxista, né? Abordagem marxistas, desenvolvida principalmente por Marx e Engels. Marx escreveu o livro Capital, e ali ele trabalha o conceito de mais-valia. Eu acho que vocês já tiveram esse conceito trabalhado com o professor Tiago, né? Então, quando ele trabalha lá em Karl Marx, o conceito de mais-valia, um conceito vamos dizer assim, lucro exorbitante, praticado pelos capitalistas, analisar também a questão do aspecto político, do aspecto político nas relações capitalistas, o conceito de valor e trabalho, e etc., né? Depois, nós temos aí outra corrente de abordagem alternativa, que é a corrente institucionalista, de Veblen e Galbraith.
dirigidas ao alto grau de abstração da teoria econômica e ao fato dela incorporar em sua análise as instituições sociais. Essas abordagens aqui vão dar ênfase que as instituições sociais, como a própria família, têm uma importância fundamental nas atividades econômicas e precisam ser levadas em consideração, né? E aí nós vamos comentar essas coisas aqui com vocês na próxima aula. Ok? O outro slide, a gente fala, leem ele rapidamente para a semana que vem. O outro slide é esse aqui. Muita coisa que nós falamos aí, a evolução do pensamento econômico, ele está aqui. Algumas coisas que tem nesse slide aqui, ele é muito extenso. Rapidamente nós iremos falar dele na semana que vem, tá? Então, hoje não dá mais tempo, mas seria muito interessante vocês lerem esse slide aqui para a próxima aula. Ok? Tá? Tudo isso que nós falamos aqui, ele está no capítulo 2 do livro que eu postei para vocês. Ok, gente? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Bom, a Naif está perguntando aqui sobre as perguntas. Queria saber se as provas serão do mesmo estilo das questões de fixação no final do capítulo. Não, nós não vamos fazer aquelas perguntas objetivas, né? Subjetivas. As perguntas serão objetivas, tais como nós fizemos na aula passada. Mas esses exercícios, eles são importantes porque, ao responder eles, vocês têm uma noção bem ampla e conseguem entender aquilo que está sendo perguntado ali, especificamente sobre os autores. Eu posso, depois, postar para vocês um modelinho para vocês, de como poderá ser a prova, tá? No final do capítulo, pois já fiz os capítulos 1, 2 e o 3, muito bem. E elas são elas são objetivas, né? A respeito de leis e termos específicos. Sim, principalmente o capítulo 3, né, Onaif? Principalmente o capítulo 3. Nós vamos tratar aí... o capítulo 3 é essencial. Nós comentamos já com vocês, é essencial no curso de vocês. Uma sugestão boa que eu faço para vocês é que vocês recortem este capítulo 3 e guardem ele para o restante do curso de vocês, tá? Capítulo 3, ele é utilizado aí pela professora Luane, que vocês estão tendo empresarial, vai ter empresarial 1 e 2, e ela trabalha muito esses conceitos e várias dessas leis aí, principalmente do capítulo 3, em empresarial. Se eu não me engano, lá no 8º, no 9º período, acho que no 9º período, vocês vão ter empresarial aplicado, e é estudos de caso. Então, nós vamos trazer já, semana que vem, nas 2 próximas aulas, vários exemplos aí, dá para vocês terem uma noção muito joia a respeito desses temas que são abordados aí, mostrando essa interdisciplinaridade. É uma sugestão, viu? João Pedro, o material já está lá. Esses 2 slides já está lá, tá? Amanhã eu vou mandar essa aula para vocês, gravada, vou postar para vocês, vou convertê-la agora, e se der tempo hoje eu posto. Se não, amanhã eu posto lá, vai estar no portal AVA, que é este material. Os 2 slides estão lá já no material, olhem lá em apresentação. E eu vou colocar um resuminho disso que nós falamos aqui hoje para vocês, tá? O resumo já está até pronto, eu já estou postando aqui para vocês, ok? Poste, né, Naif? Naif, as perguntas do capítulo 2, elas são mais difíceis um pouquinho, porque ela leva vocês a pensarem mais um pouquinho. Naif, se você está em Brasília, tá ótimo, tá namorando aí,
Dá uma lembrança pro seu namorado aí, né? Mas não suma, tá? Não suma. Tô brincando com você. Não, em todas as aulas. Eu sei que você fica assim, em off. Eu sei disso. Eu vejo você de vez em quando, mas eu gosto da sua presença, né? Então, esse semestre, Mas eu estou sempre estudando. eu sei disso, tá? Gente, mais alguma dúvida? Senão, eu vou parar aqui, porque já está vencendo o prazinho nosso, e eu tenho que ir para outro. Já venceu, né? Estou interrompendo aqui a gravação, ok?